Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo hoje que é para auxiliar, né, você que está começando com a cerâmica, é, como montar o seu ateliê, né? Então, assim, como você ter o seu espaço, o seu canto, né? Independente se você pretende alugar um lugar para isso, ou se você tem um canto na sua casa que você já quer começar ali trabalhando, para depois ver o que vai fazer, se vai precisar investir mais e aí ter o seu espaço próprio, né? Então a ideia inicial, vou falar sobre o que eu fiz, o que aconteceu comigo, né? Então assim, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a cerâmica, eu não tinha recursos, né? Na verdade, eu larguei todo o meu trabalho para começar nessa área. Então assim, não tinha dinheiro para isso, né? E então assim, a proposta, né, e eu gosto muito disso até hoje, é a gente reciclar, né? Então assim, hoje a gente tem muito, né, gera muito lixo, né, entre aspas. Joga muita coisa fora, consome muitas coisas desnecessárias. Então assim, a proposta é a gente usar o que a gente tem disponível, primeiramente. Logicamente que vai chegar momentos, eu preciso de tal coisa e eu não tenho. Aí você vai ter que investir, né? Mas vamos usar o que a gente tem, né? Então assim, quando eu comecei lá atrás, até por falta de recursos, então eu tive que me adaptar, né? Então fazer meus equipamentos, comecei trabalhando em casa, lá num canto, até eu produzir pé suficiente, vender e ver né, e aprender mais sobre a cerâmica a ponto de poder vislumbrar, né, montar um curso. Então aí eu senti a necessidade de sair lá do canto de casa e alugar um espaço. E foi o que eu fiz. E então hoje, né, eu tenho meu ateliê e tal. Mas vamos começar devagar, né? Então assim, primeiramente você vai montar seu ateliê, vamos, né, dentro de casa. Aí você vai analisar o que você tem, o que dá para ser usado, né? E depois o que faltar você vai investir, né? Então assim, eu fiz uma lista aqui, desculpem eu ler, mas é importante porque para mim não esquecer nada, tal, né? Então assim, eu vou começar a falar de móveis, né, que você vai precisar primeiramente. Então, básico, né, que a gente vai precisar é uma mesa de trabalho. Tá, então assim, a mesa é importante que ela seja firme, né? Não seja aquela mesa meio capenga que fica balançando, ela tenha firmeza e, né, e tenha pelo menos 1 metro de tamanho, né? Menor que isso já fica mais complicado. Então assim, quando, né, que nem minha mesa aqui, ela é de vidro temperado, tal. É uma reciclagem, né? Então assim, o vidro temperado, só para vocês terem uma noção, quando a empresa faz e não usa, tal, ela não consegue descartar, né? Então não se recicla, é difícil o descarte. Então o vidro temperado, depois que foi feito, né, ou usa no destino ou não tem como descartar, não tem como reciclar, né? Reciclar, usar o material novamente para fazer outro vidro, não tem como derreter e tal. Então assim, essas empresas de esquadrilha de alumínio, empresas mesmo de vidro temperado, tem muito vidro de descarte que eles não vão mais usar, né? Então assim, que nem a mesa que eu tenho aqui é uma porta de uma loja, né, que eu ganhei, né, consegui numa empresa de vidro temperado, fiz a estrutura com madeira de telhado, também sobra de caibros, tal. Eu fiz a estrutura eu mesmo, parafusei, fiz a base, né, um pé bem resistente. E aí coloquei esse vidro em cima. É a minha mesa há muitos anos, é uma mesa excepcional, fácil de limpar. A vantagem do vidro é essa, é muito fácil de limpar, tal. Dá para trabalhar com a cerâmica em cima também, algumas coisas pequenas. Então assim, essa é a minha mesa. Ah, não tem condição, tal. Tudo bem, você pode usar a mesa que você tiver, de madeira, tal, tranquilo, tá bom? Então assim, a mesa essencial, né, para você poder trabalhar. Uma outra coisa, prateleiras, né? Então eu uso bastante essa prateleira aqui de aço, que é uma prateleira barata, né? Você acha bastante aí para venda, tal. E então assim, precisa ter a prateleira para, eu fiz a peça, vou colocar para secar, estou fazendo, coloquei no plástico, vou colocar ali para mim poder pegar e mexer amanhã de novo,
né? Então, assim, a peça está pronta, não tem onde colocar, vou organizando na prateleira, tá? Comecem com uma, você vai sentindo a necessidade e aí vai adquirindo mais para poder tá usando, né? Tá suprindo essa necessidade que você tem. A prateleira. Uma outra coisa que você vai precisar é um tanque, né? É um ponto de água próximo da onde você vai trabalhar, né? Então, se tiver um tanque, né? Para você lavar as ferramentas, lavar a mão, às vezes precisa ficar pegando água, pôr no borrifador, encher os potes e tal, então tem essa facilidade. Ah, não tem, o lugar que eu trabalho, o tanque é longe, não sei o que e tal, tudo bem. Você pode encher um balde de água, né, teve uma época que eu trabalhei dessa forma. Você enche um balde de água e deixa ali perto, né? Então assim, você pode lavar a mão no balde de água, você pode, né, pegar essa água para colocar no borrifador, tal, usar, né, encher o potinho para você trabalhar na mesa, tal. Então, né, é uma opção, né, uma solução para quando o tanque não está muito próximo, tá bom? Então depois aí vai ter o tanque, né, essa fonte de água, aí a gente vai entrar nos materiais, né? Então assim, os materiais que você vai precisar primeiro, tábuas, né? Então assim, você vai numa marcenaria, por exemplo, é o que eu faço aqui, lá eles descartam muito pedaços de tábua de vários tamanhos, né? E jogam fora, às vezes tem na caçamba lá, tal. Então, peguem esses pedaços de tábua. É interessante o que? Eu dou preferência para essas tábuas de descarte que tenha aquela fórmica em cima, né? Que aí não absorve água, né? Porque o que a gente faz? A gente pega a tábua, põe um tecido, né? Um lençol velho. Eu uso aqui lençol velho, coxa de cama, tal. Quando tá velho eu pego, recorto no tamanho da tábua, coloco, prendo com fita crepe para eu poder trabalhar até o pano estragar, né? Então, assim, com a fórmica em cima é interessante porque conforme você vai trabalhando em cima desse tecido, né, a madeira não absorve a umidade da argila. Então, aí demora mais para essa madeira estragar. Então, né, é uma dica, né, você vai ter mais tempo. Quando você for lá, né, pegar essas madeiras, é interessante, vai ser difícil você achar isso, né, mas é interessante, mas pode ser feito com o resto também de madeira. Você ter as réguas guias, né? São vários pedaços de madeiras, né, pelo menos 50 centímetros de tamanho, em várias espessuras. Então, assim, meio milímetro, 1 centímetro, não muito mais que 1 centímetro, tá? Porque é uma espessura muito grossa para trabalhar com argila, com placas, no caso. Então, assim, de 1 centímetro para baixo, várias medidas, 2 réguas. Você pede para o marceneiro, ele pode fazer para você de graça às vezes, ou se ele cobrar não vai ser coisa muito cara não. Então você vai ter 2 réguas com as medidas iguais para usar como réguas guias. No vídeo de abertura de placa tem a função da régua, tá bom? Então já aproveita que vai pegar madeira e adquira essas réguas. Aí jornal, né? Jornal velho lá é bom ter, porque geralmente a gente usa. O pau de macarrão. Então o pau de macarrão vai usar para abrir placa e tal. Nas lojas de 199 hoje tem os pau de macarrão pequeno, de madeira, de plástico também, aí fica a seu critério, né, sua preferência pelo material. Então dá para adquirir esse pau de macarrão, só que vai ter momentos que você vai precisar de um pau de macarrão grande, tá, para abrir placas maiores e tal. Esses pau de macarrão grande só são vendidos em lojas especializadas de padeiro, essas coisas. Então, assim, e são caros. O que eu fiz aqui? Eu tenho 2 pau de macarrão desses grandes e tal, mas eu achei uma solução, né? Cano de PVC, né? Você pega o cano de PVC e corta em tamanhos, né, que você vai precisar grande. Uma dica, é importante o cano não ser aquele cano mole, né, que você aperta ele, né, deforma. É legal ter um cano com a parede mais grossa, mais duro, né, para você poder fazer uma certa pressão e ele não deixar a placa ondulada. Geralmente os canos marrons, eles têm a parede mais grossa, mais duros, né? Então assim, é legal você ter vários pedaços de cano para usar como o pau de macarrão, para abertura de placa, né? Então aí o cano. Potes de plástico, é importante ter bastante pote de plástico, né? Às vezes até para ter a água. Aqui eu tenho o de cerâmica esmaltada que eu fiz, né? Mas assim, às vezes para colocar as espuminhas lá com água tal e poder trabalhar,
para guardar resto de argila. Então, potinho de plástico, assim, aqueles potes de sorvete é ideal assim para, né, para usar, tá bom? Uma outra coisa, espumas, né? Então, também eu vou em lugar que restaura sofá, essas coisas, né? E eles têm muito descarte de espuma. Então você pode pegar pedaços grandes, deixa alguns pedaços grandes, para quê? Ah, eu estou fazendo uma escultura e eu preciso mexer embaixo dela, eu preciso deitar ela. Então, como a argila ainda está mole, não é interessante você deitar num lugar duro, como uma mesa, como uma tábua. Então você põe essa espuma maior, deita a peça em cima e faz o trabalho sem danificar a peça, tá bom? E vai cortar também vários pedacinhos pequenos, vários tamanhos, para deixar na água, ali no pote de água, para você dar acabamento na peça, tá bom? Então a espuma é interessante para isso. Eu uso também pedaço de espuma, às vezes para apoiar. Ah, eu estou fazendo um braço e ele fica abaixando. Eu acho que se eu colocar um pedacinho de espuma aqui, já vai ajudar, né? Então a espuma tem uma função assim variada nos ateliês. Então aí o pote de plástico eu já falei. É interessante uma balança de grama, né? Às vezes você vai precisar misturar esmalte, pesar esmalte ou até mesmo argila, né? Muitas vezes eu quero fazer várias peças mais ou menos próximas de peso no torno. O que eu faço? Eu pego várias bolinhas de argila, vou pesando, deixo tudo no mesmo peso, né, na mesma medida, e aí eu tenho essa facilidade, né, em manter as peças com um peso mais próximos assim. Então a balança é interessante também, tem balanças baratinhas aí em lojas de 199. Bacia, aí balde também, né? Pode estar usando até nessa questão que eu falei anteriormente do tanque, né? Uma coisa que é legal é toalhinhas de crochê, né? Então sua avó fazia crochê, sua mãe e tal, ou até mesmo vocês. A toalhinha de crochê é legal para fazer decalques, né? Então assim, você usa, né? Tem a aula do prato de crochê que está disponível aí, que é com a toalhinha de crochê. Então assim, é bem legal. Ah, não tem, ninguém tem em casa, minha avó, não sei o que. Tudo bem, em loja de 199 também tem umas toalhas que elas são de plásticos, né? Então assim, é bem interessante, porque ela é plástica. Só que ela precisa ter um alto relevo, um certo alto relevo, não precisa ser aquela coisa exagerada. Só de ter uma marcaçãozinha assim que você passa e sente que ela tem um alto relevo já serve, né? Na loja de 199 outro dia eu comprei, né? Eu vi várias toalhas grandes assim, mas tinha flores, uma série de coisas interessantes. Comprei, cortei ela inteira e deixei, né, para fazer os decalques, muito legal. Então, né, não só toalha, né, essa ideia cabe em vários outros materiais que tenha um alto relevo, tá bom? Então a toalha é interessante, a toalhinha de crochê também. Panos, né? Então panos velhos, então assim, dessa coxa, uma camiseta velha, então deixa bastante pano, né? Se você quiser comprar pano de chão que não é caro também, pode ter aí, né, os paninhos para usar, bastante pano, porque, né, para limpar, para uma série de coisas a gente vai usar. É interessante ter um secador de cabelo, tá? Deixar o secador lá, se tiver um secador velho e tal, melhor ainda. Então, um secador de cabelo. Aí vamos entrar na parte de ferramentas, né? Então, assim, ferramentas, a esteca de arame, que tem a videoaula ensinando a fazer com grampo de cabelo, se você tem a dificuldade de achar o aço e tal. Então, as estecas, né, de arame, as espátulas de madeira, que você pode fazer com bambu também. Tem bastante coisa em loja de artesanato, bastante espátula para biscuit que pode ser usado, tá? Então, as espátulas, né, vai ajudar também. Palitos, né? Então, assim, palitos daquele de churrasco, né? Compra um pacotinho que também não é caro, você pode ir quebrando ele. Muitas vezes eu uso o palito para fazer... Uso até como ferramenta, né? Então eu dou aquela arredondada na ponta dele e tal. Então o palito ele é bem útil também, esse palito de churrasco, né? Régua guia eu já falei. Pincéis, né? Então pincéis, desde pincéis bem macio para esmaltação, até pincéis um pouco mais duro para você, né, usar para várias outras coisas dentro da questão da argila, tá? Então é interessante ter vários pincéis.
E fio de nylon, né? Então aquela linha de pesca tal, para a gente poder cortar a argila. Eu geralmente pego uns pedaços de fio de nylon, pego pedacinhos, né, pecinhas de argila que eu fiz, por exemplo, pequenininhas que tem furo, e coloco nas extremidades para poder ter pegada e eu usar esse fio de nylon para cortar argila no pacote. Às vezes você precisa cortar uma peça com fio de nylon, é mais interessante. E aí dentro das ferramentas tem, né, uma série, faquinhas, né, que nem a faca. Eu uso muito faca de cozinha, de casa, né, tem as facas, né, padrões de cozinha, que às vezes eu preciso fazer um corte, tá? Eu uso a faca. Logicamente que dentro das ferramentas tem os estiletes, né, as faquinhas menores, os bisturis, que é para fazer cortes mais específicos, cortes mais delicados, né? E aí, né, vamos entrar na parte de equipamentos, né? Então, assim, equipamentos, né, básico, né? Você vai precisar de um forno, né? Então, assim, tem que ter o forno. Você vai, um torno de mesa, né? O torno de mesa é aquele torninho, uma roda, tal, que ele, né, gira facilmente, tal. Geralmente esses tornos de mesa não são muito baratos, né? Então, assim, não necessariamente. Eu fiquei muito tempo trabalhando com argila sem o torno, tá? Ele ajuda, facilita a vida quando você está trabalhando em escultura, ficar movimentando. Tem algumas peças que dá para usar ele para fazer, alguns utilitários, ajuda. Mas se não tiver condição, não precisa investir agora, tá? No torno de mesa. Da mesma forma, o torno elétrico, né? Então, assim, pô, mas eu quero um torno elétrico. O torno elétrico é um equipamento assim caro, tá? E dá para trabalhar. Eu tenho muitos alunos que já faz muitos anos que está trabalhando com argila e não tem torno elétrico, não tem interesse em ter, né? Eu falo isso porque eu tenho torno aqui que eu fiz, eu tenho um torno que eu comprei, né, de outro fabricante. Eu uso muito pouco, né? Porque a minha proposta é a questão artística, né? Então o torno, assim, é um equipamento que além de ser caro, é difícil você fazer peça, né? Por quê? O torno ele requer muita prática, então você vai ter que praticar bastante para poder estar fazendo peças interessantes, tal, né? Então, assim, não necessariamente nesse começo você precisa investir um dinheiro tão alto num torno elétrico, tá? Tanto é que o meu torno aqui, eu costumo dizer o quê? Eu não tenho tempo, para mim não compensa ficar sentado no torno fazendo um monte de peças, tá? Porque assim, na hora da venda, esse tempo que eu perdi fazendo peças, a venda não paga isso para mim, né? Isso pessoal, tá? Então, assim, fiquem à vontade. É uma questão pessoal. O torno hoje para mim, sabe como que eu uso? Bastante. Eu faço uma peça. Então, assim, eu vou fazer uma xícara. Eu quero fazer uma quantidade de xícaras, um modelo de xícaras e tal. Faço uma peça, logicamente numa medida maior, porque existe toda a retração com queima e tal, então ela vai diminuir. Já faço uma xícara, por exemplo, numa medida maior, deixo secar, faço o biscoito numa peça só. Depois eu faço o quê? Tiro o molde dessa xícara, né? Então tem a aula disponível aí de como fazer os moldes em duas partes, com alça ou sem alça. E aí eu faço o molde dessa xícara. E aí entra a produção. Posso fazer quantos moldes eu quiser, depende da quantidade de peças que eu vou querer. E aí faço a produção, tá? Então, assim, o torno para mim hoje é muito, né, pouco usado, né? Quando eu uso é nesses casos. Vou fazer uma matriz, né, e tirar o molde em gesso e fazer produção um pouco maior, porque a minha intenção não é fazer em grande escala, né? É o lado mais artístico, né? É agregar mais valor nas minhas peças, né? Então tem aquela coisa diferenciada, né? O público que eu atinjo e que para mim é interessante é o público que quer arte, né? Que quer a peça diferente, quer a peça única, né? A exclusividade. Então, assim, é o tipo de público que eu atinjo. E para mim é super interessante, porque agrega valor, tá? Então, assim, é só uma dica, tá? Então, o torno elétrico também é um equipamento que, quando puder, é interessante ter. Aí, material, né? Você vai usar argila, né? Logicamente, você precisa ter lá uma argila. E os esmaltes, né? Os esmaltes você tem várias, né? Na internet você acha
várias opções aí, né? Geralmente eu compro em dois lugares, em São Paulo, né, na capital, que é uma loja que chama Arte Brasil, que é bastante conhecida, e em Pedreira, que tem uma loja que chama Poliarte, que eles também têm bastante esmaltes. Então, geralmente eu compro nesses dois lugares, tá bom? A argila é interessante porque nunca jogue fora o que sobrou da mesa, né? Então assim, endureceu, né? A argila é reciclável, né? Então você vai conseguir reciclar esse material, né? Que nem no todo material que sai da minha mesa de aula aqui, das peças que eu produzo, aquelas raspas, toda aquela argila que seca, tal, eu vou guardando, vou colocando dentro de um balde e depois eu coloco água e transformo essa argila em argila líquida, né? E aí eu uso para fazer os moldes, as peças em molde de gesso, com essa argila líquida. Muitas vezes eu até reciclo essa argila em barras para poder trabalhar de novo com esculturas manualmente e tal. Tá? Então nunca jogue a argila fora, vai guardando, faça a barbutina que você vai usar na mesa, né? Sempre recicle, tá? Porque é um material, né, da natureza, é um material que a gente pode reciclar, vai reutilizar. Esmaltes, né, uma dica interessante, também você pode reciclar. O esmalte, a maioria dos esmaltes, eles contaminam, tá, a natureza. Então, assim, não descartem na pia. Esmalte é caro, né? E dá para reciclar. Mas como que eu vou reciclar esmalte? Então, assim, eu vou falar o que eu faço aqui no meu ateliê. Quando a gente vai esmaltar peça, eu ou alunos, o que eu faço? Eu pego potes de sorvete, por exemplo, com água para limpar o pincel. Tá? Então tudo que suja de esmalte, a espuminha que eu limpei a peça, sujou de esmalte, o pincel que eu esmaltei a peça, sujou de esmalte, o potinho que eu misturei, ficou lá sujo de esmalte. Eu pego tudo isso, coloco nesse pote com água, onde eu limpo o pincel e tal. Aí no final o que eu faço? Eu pego, né, lavo tudo nesse pote, não lavo no tanque, lavo tudo, tiro bem aquele excesso grosso do esmalte e tal, e passo, né, essa água suja com o esmalte para uma garrafa PET, né, de preferência transparente. Passo por uma garrafa PET e deixo lá. Daqui 2 dias, o esmalte, como ele é mais pesado que a água, né, pó de pedra, ele vai decantar. No que ele decantou, né, vai ficar aquela camada embaixo, aquilo é o esmalte. Você vai fazer o quê? Você vai pegar devagar, sem, né, sacudir essa garrafa, você vai pegar e tirar todo o excesso de água. Deixa aí 2 dedos, né, um pouco mais de 2 centímetros de água só nessa garrafa, tá? E deixa ali. Sempre quando você for usar esmalte, você vai fazer isso, tá? Vai pegar, tal, lavou, tal, põe na garrafa. 2 dias depois, quando você percebeu que decantou totalmente aquele material no fundo, você tira o excesso de água deixando 2 dedos. Guarda lá. De novo, tal. Sempre faz esse processo. Se encheu a garrafa, pô, legal, você tem bastante esmalte. Faça mais garrafas e tal. Mas como que eu vou usar esse esmalte? Tem um monte de cor misturada, não sei o quê. Esse esmalte, né, eu já me surpreendi com esmaltes reciclados, né? Então depois que, agora eu quero usar esse esmalte, você vai pegar, vai misturar bem, vai bater para ele, né, se misturar, vai colocar o CMC, né, que é a cola, porque, né, na verdade essa cola que estava nesse esmalte já não está mais. Então você vai preparar padrão, né, como um esmalte normal. E vai fazer um teste. Vai pegar um pedaço de argila, por exemplo, vai passar esse esmalte, vai fazer uma anotação lá. É engraçado que eu faço aqui esmalte mutante. Então, assim, tem vários potes com esmalte mutante, né? Então, antes de qualquer coisa, você vai fazer um teste. Né? Eu falo que eu já me surpreendi porque, deu uma cor assim. Teve um teste que eu fiz com uma garrafa desse esmalte reciclado, deu uma cor assim excepcional, que, né, não existe, só eu tenho aquilo. Ficou muito legal. Aí o que eu fiz? Coloquei um nome, mais ou menos, avermelhado, né? Avermelhado mutante, e deixei do lado, né? Então eu sei a cor que é aquilo ali. E aí outros, né, que eu fiz, não sei por qual motivo, o tipo de esmalte, não ficou legal. Ficou feio, ficou escuro, né? Ficou uma cor meio, né, como dizia minha avó, de burro quando foge. Sabe? Aquela cor nada, sabe, feia. Não era interessante passar externamente. Que pena, vou jogar fora? Não.
você pode usar esse esmalte para esmaltar vasos, por exemplo. Eu vou fazer um vaso que vai água dentro, que vai planta, né? Eu não posso deixar na argila, se eu for queimar em baixa temperatura, eu não posso deixar na argila, né, sem o esmalte para não absorver a umidade. Você vai usar esse esmalte nesses casos, tá? Geralmente dentro de cachepôs, dentro de vaso, em lugares que não aparece tanto, mas que precisa ter o esmalte, né? Então assim, aí você deixa esse esmalte dessa forma. Existem outras possibilidades de você alterar a cor desse esmalte, né? Mas é mais difícil, porque ele já está com uma coloração muito escura, então é mais difícil clarear. Mas eu já fiz testes aqui, consegui chegar numa cor aceitável, que foi, eu coloquei bastante branco, aí depois coloquei alguns óxidos, né? Eu lembro que eu acho que eu coloquei óxido de cobalto, né? E o óxido a gente usa em quantidades baixas, né? Então eu coloquei um pouquinho de óxido de cobalto, tal, misturei e fiz o teste e já ficou uma cor mais aceitável, assim, que deu para usar em externas, né? Nas peças externas. Tem óxido de ferro que você pode usar, o óxido óxido de cobre, né, que dá um efeito mais metalizado, puxando para o vermelho, né? Então, assim, na cerâmica, tudo é teste, tá? Não esqueçam isso. Então, criem seus esmaltes, né? Dá para fazer. Eu, particularmente, não gosto de fazer esmalte, pegar lá as fórmulas e ficar seguindo, né? Não gosto, já fiz uma época, não gostei dos resultados, perdi muito tempo com uma coisa que tem para vender, pronta. Então assim, hoje eu tenho esmaltes aqui, né, que só eu tenho, como desse reciclado, e tem alguns esmaltes que só eu tenho, que eu fiz. Então peguei um vermelho, né, X, que existe, e acrescentei outras cores, acrescentei óxidos e tal, fiz o teste, pô, legal, que cor legal. Anotei as quantidades, aí entra a balancinha, né? Quando você vai fazer isso, você vai colocando as quantidades, né? E vai anotando no papelzinho. Anotei as quantidades, então eu tenho a fórmula do esmalte que só eu tenho. Mas não que eu fiquei lá, né, quimicamente preparando esse esmalte. Eu peguei esmaltes prontos, fiz uma mescla, misturei em quantidades e fiz o teste. Gostei, anotei a fórmula e tenho esse esmalte, tá bom? É uma dica. Então, pessoal, acho que é isso basicamente, né? Para você já poder montar o seu ateliê, né? É isso que você vai precisar, tá? Depois é aquilo que eu falei, né? Tô sentindo a necessidade de tal coisa, né? Que nem ferramentas. Eu tenho ferramentas aqui que, né, eu fiz específico para, por exemplo, para fazer o canto do olho da escultura e de esculturas pequenas, né? Então eu fiz essa ferramenta para mim que é para aquilo, né? Então assim, depois desse básico, você vai sentir a necessidade. E aí você vai se adaptando, vai fazendo, se precisar comprar, você compra, né? Para chegar aonde você quer no trabalho, né? Então a grande importância, né, de ter equipamentos, de ter ferramentas, tal, é a gente chegar num resultado satisfatório, né? Independente se você vai fazer isso como terapia ou se vai colocar no mercado, a gente quer fazer belas peças, né? Então, acho que é isso. Gratidão aí por enquanto. Até breve.